A paz do Senhor Jesus, irmãos, como estão? Tudo bem? Eu acabei não gravando ontem, nem anteontem. Esses dias eu acabei não gravando porque tive que passar por uma cirurgia e daí acabou atrasando um pouquinho os estudos, mas vamos continuar, vai ser benção, né? Eu vou começar uma playlist nova, vou pôr essa playlist aqui como a edificação da casa de Deus, como o começo ali da edificação, os princípios elementares, a importância de cada coisa na construção e a importância da construção. Por isso eu peço que vocês prestem muita atenção, vocês acompanhem essa playlist, os vídeos que vão estar lá, né, porque eles são muito importantes, né? A gente sabe que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E o desejo de Deus é que a gente vá até a estatura de varão perfeito, até a estatura do homem espiritual. O homem natural, o que que é? O homem natural é aquele que não conhece a Deus, né? E o homem carnal é aquele que conhece a Deus, já ouviu falar de Deus, mas ele não caminha nos princípios de Deus ainda, né? E o homem espiritual é aquele que já está maduro, já, né, saiu da meninice ali e está caminhando com Deus já, tá? Então, eu costumo fazer uma analogia assim, que o homem carnal, ele é como se fosse um neném, sabe? O neném, ele vai cometer muitos erros, porque ele não sabe de nada ainda, né? A analogia que eu faço assim, o neném, ele faz cocô na fralda, e daí a gente vai jogar fora o neném porque ele fez cocô na fralda? Não, a gente troca, dá um tapinha na bunda ali, né? Cuida bem dele ali, põe um talquinho, troca ele, e ele vai fazer de novo o cocô, o xixi, porque ele ainda não sabe ainda, né? Então a gente, até que ele saia das fraldas e vá progredindo no crescimento, daí de neném a ser um menino, depois um menino, um adolescente, e até chegar à idade adulta, há um tempo determinado para esse crescimento. O atraso nesse tempo é prejudicial, e é contra esse atraso que o apóstolo Paulo ele pega muito firme, né? E nós vamos entender esses entremeios, toda tudo que condiz com essa dinâmica de construção do reino, tá bom? Vamos começar lá então. O alvo de Deus é o homem espiritual. Ó, o que é o homem espiritual? O homem que não é tardio em ouvir. Hebreus 5:11, né? Hebreus 5:11. Eu não quero deixar muito grande esse estudo aqui, para que ele seja bem preciso e conciso. Hebreus 5:11 vai falar assim, ó, do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, né? Então, o homem que não é tardio a ouvir, ele não se fez negligente em ouvir. Ele ouviu e já praticou os princípios do Senhor e foi caminhando. É para esse homem que a gente vai falar agora, que a gente vai conversar agora, né? Para pôr em prática mesmo a palavra do Senhor, né? Então, o homem que não é tardio em ouvir. A gente leu Hebreus 5:11. O homem que cresce no ritmo de Deus, o ritmo que Deus preparou para ele, né? A criança ela tem um tempo para crescimento determinado para isso, por meio do alimento ela vai crescer. O não crescimento é atraso, não tá entendendo? Então, esse estudo ele vai ser para aquele que cresce no ritmo de Deus. 1 Coríntios 2:15, vamos pegar aqui. 1 Coríntios 2:15 ele vai falar assim: o homem que é espiritual, ele discerne bem tudo. Que é 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2:15 fala assim: mas o que é espiritual, o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então ele já está numa estatura que ele consegue discernir. Ó, por quê? No 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. A conexão dele com Deus é uma conexão íntima já, né? Ele se tornou um com o Senhor. Nós temos a mente de Deus, a mente de Cristo. Então, a gente vai começar a fazer as conexões. Ó, no 15 ele fala assim, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, né?
No 13 ele fala assim, olha que importante esse aqui, ó. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, a partir do momento que a gente cresce, que a gente não tá mais tardinho virgem, não é mais menino, a gente começa a ter uma autonomia. Essa é a palavra que eu queria usar. A autonomia, para a gente já saber o que é certo e errado, para a gente podermos nos orientarmos, nos alimentarmos e entendermos a palavra do Senhor de uma forma que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, que fala lá em Efésios, né? Ó, Efésios ele vai falar aqui, ó. Em Efésios ele proveu, o Senhor Jesus proveu o aumento do corpo por meio dos ministérios, para quê? Olha aqui, deixa eu ler que importante que é isso aqui, ó. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quando a gente alcança essa estatura de ser autônomo, de não precisarmos mais de que as pessoas estejam nos conduzindo, indo pelo que as pessoas falam, sabe? Como que eu posso falar para você? Porque eu vejo que, vamos ver lá, assim, eu vou falar o nome de algumas religiões aqui, mas não quero que vocês interpretem mal, irmãos, porque é para um crescimento nosso, tá? Nós não dependemos mais de Ellen G. White, nós não dependemos mais de João Calvino, nós não dependemos mais de William Branham, não dependemos mais de muitos que nós nos pautamos nos livros deles para entendermos as escrituras, sabe? Eu citei alguns aqui, mas são muitos, sabe? Que a gente, em vez de se pautar na palavra de Deus, no livro da lei do Senhor, a gente acaba se pautando em livros de homens, as Institutas de João Calvino. Né? O grande conflito de Ellen G. White, vários livros tem, a maioria hoje das religiões que a gente conhece tem ali alguém que é o top ali, que a gente vamos se basear por ele aqui, mas puxa, presta atenção do que eu estou falando para nós. Há de acontecer que nós chegamos a uma maturidade onde nós não necessitamos mais recorrermos a esses livros dessas pessoas, que a iluminação vem para nós direto do Senhor. Nós precisamos encontrar o livro do Senhor. Vocês conseguem entender isso? Nós consigamos pararmos de mamar, de se alimentar do leite e termos uma autonomia para nós mesmos podermos sermos independentes nessa questão. Claro, eu não sei se eu fui claro, mas eu creio que com o passar do tempo a gente vai ser claro nisso. E, irmãos, não me levem a mal. Eu preciso passar isso para vocês. A gente precisa chegar a uma estatura que a gente não necessite mais disso. E Hebreus, lá, quando ele vai falar do homem espiritual, do homem que estava negligente, ele fala assim, ó. Ele fala assim, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, né? E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, não do mantimento sólido, né? No 11 foi o que eu li por primeiro, ele fala assim, ó, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes no ouvir, por ouvir. Como que eles se fizeram negligentes do ouvir? Quando a gente ouve a palavra ouvir, a gente pensa assim, eu ouvi, mas a palavra ouvir, na realidade, o contexto dela é você ouvir e executar o que você ouviu. A palavra ouvir, ela corrobora, ela é completa quando a gente tem esses dois sentidos, né? Ouvir é fazer o que foi ouvido. Então, se é falado para mim e eu não ouvi, eu não ouvi.
Eu não ouvi, porque eu não pus em prática, e era isso que estava acontecendo com eles. Então, e daí ele fala assim, que ele não vai poder dar um alimento sólido, porque eles estavam negligentes, eles estavam nessa estatura de meninos, né? E daí no 14 ele fala assim, porque o mantimento sólido é para os perfeitos, aos quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernimento do bem e do mal, santo e profano. Não fala santo e profano aqui, fala do bem e do mal, leia lá depois, 14, mas o que? É que em virtude do costume, da prática, de eu estar constantemente com isso, eu tenho os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Vocês conseguem entender aonde discernir o bem e o mal? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que eu vejo aqui na palavra, eu estou lendo aqui Hebreus, aqui, eu vou ver da onde que o autor de Hebreus tirou isso para colocar isso aqui. Eu vou lá comparar, são coisas espirituais isso aqui, mas eu vou comparar com coisas espirituais lá do Antigo Testamento. Porque tudo tem que estar na lei e nos profetas. Não tem nada não pode existir nada que não esteja na palavra de Deus, né? Tudo que foi falado aos seus servos, os profetas. Consegue me entender? E quando a gente já tem uma autonomia, pô, peraí, eu vou ver isso aqui. E a gente começa, vou discernindo, vou montando, vou crescendo em conhecimento, porque eu tô buscando no livro da lei, eu encontrei o livro da lei, eu consigo ter esse discernimento acurado. Talvez os irmãos agora estejam conseguindo me entender. Então vamos dar continuidade no estudo. Então cresce no ritmo de Deus, né? Que foi o que eu falei ali, comparando as coisas espirituais com as espirituais, que é o que Deus tem para nós. Não ficou estacionado na meninice, na criancice. Ele passou a fase da fralda, né? Então eu coloquei esses 3 itens. O homem que não é tardio em ouvir, cresce no ritmo de Deus e alimenta-se sozinho e não fica se prendendo a coisas de menino. Agora olha esse, eu peguei aqui Gênesis 21:8, olha aqui, ó. Eu já falei sobre esses versículos nas minhas aulas passadas, mas veja como é coerente e é importante isso. Gênesis 21:8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Ele está falando o que aqui? Por que cargas d'água tem na Bíblia essa ênfase de que foi dado um grande banquete, ou que houve uma grande festa quando Isaac desmamou? Por acaso a tua mãe deu uma festa, chamou a vizinhança, comprou Coca-Cola, refrigerante, fez salgadinho, docinho, para dar uma festa para você porque você desmamou? Você vê alguém fazendo isso? Não vê ninguém fazendo isso. Mas por que a Bíblia dá essa ênfase para isso? Entenda, meu irmão. Porque é um grande momento, ela está ressaltando, ela está trazendo uma revelação para nós que esse momento é um grande momento que merece ser festejado e comemorado. O momento em que a pessoa é desmamada. Ela não está mais no peito ali da mãe ou na mamadeira ali e alguém tem que estar alimentando ela consegue sozinha ir na despensa, pegar o alimento, produzir o alimento, olha aqui, ó, ir na despensa, né? A minha Bíblia é velhinha, vocês sabem, eu já falei dela, mas ela é tudo escrita, eu tenho Bíblia nova, mas vou continuar com ela ainda até que não dê mais. A pessoa, ela já desmamou, ela pode ir na despensa, pegar o alimento, e não vai pegar o alimento cru, ela vai cozinhar, ela vai pegar o feijão, o arroz, ela vai temperar o arroz, ela vai fazer aquele arroz caprichado, sabe? Que é do jeito que ela gosta, que o Senhor gosta que faz. Ela vai pegar o feijão, vai temperar aquele feijão, o arroz, de longe sente o cheiro daquela comida sendo preparada, pega lá o bife acebolado, sei lá como, né? E capricha ali, aquele bife, uma salada, uma macarronada ou uma carne assada que cheira longe e desperta nas pessoas aquela fome. E ela prepara a mesa, tudo ali, mesa preparada ali, e chama os seus para comerem, e todos vão comer ali junto com ela, porque ela preparou aquele alimento ali
Você consegue entender o sentido de ser desmamado, o sentido de não ser mais menino inconstante que é levado e roda por todo o vento de doutrina de homens? Ou, a não ser que você ainda esteja preso a esses conceitos, ainda você necessite dessas pessoas que eu citei, e não por mal, meu irmão. Há um tempo que você vai precisar mesmo. Calvino, White, quantos tem que a gente for ver aí? Que a gente lá põe num pedestal lá e ponto. Ah, porque falou no. E a Bíblia? E o livro? Irmão, você tem que ser autônomo. Você está indo pelo que os outros estão fazendo. Você tem que aprender. Eu tenho que aprender. Nós temos que buscar isso. E o Senhor tem para mim e para você isso. Sabe? Há uma unção preparada para nós. Deixa eu ver se eu acho aqui. Há uma unção preparada para nós. Sabe? Eu não me lembro onde que tá. Agora eu sei que é em 1 João, depois eu acho e coloco no meu comentário fixo ali embaixo desse vídeo. Eu coloco ali, daí João, 1 João, uma carta de João, não me lembro quando, que fala assim que a unção que recebestes do santo não necessita que ninguém vos ensine. Mas, né? Eu tô aqui em 1 João, mas agora eu não vou conseguir me achar aqui, sabe? Mas depois eu acho lá e eu coloco lá certinho, que eu me lembro em 1 João, nas cartas de João, não me lembro bem onde que tá agora, mas depois eu verifico e coloco para nós lá. Deixa eu ver. Não vou achar aqui, irmãos, agora, no momento que fugiu. Só veio na minha mente aqui, mas o versículo preciso eu não me lembro onde que tá. Mas os irmãos podem ficar tranquilos, que eu acho depois e coloco ali no comentário fixo, aonde que tá o versículo que vai falar, né? Tá. Deixa eu ver aqui, mas não tá fácil aqui para mim agora. Tá, não vou ficar perdendo aqui o meu tempo para procurar agora, porque eu vou pôr no comentário fixo, me perdoe por essa demorinha, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade no vídeo. 1 Coríntios 13, 11, vai falar assim, ó. 1 Coríntios 13, 11. Não, quer ver? Ó. Não sendo mais meninos. Oh, meu cachorro tá aqui na janela, aqui, querendo participar do estudo também. Você não conhece Pérola. 13 e 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia-me como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, né? O que ele tá falando aqui? Então houve um tempo que ele era menino e ele mexia com coisa de menino, soltar pipa, bolinha de gude, jogar bola, uma bolinha ali, mas passou essa fase e era normal, naquela fase era normal se preocupar com aquelas coisas mesmo. Ah, me dá a bola, que foi bola, vamos brincar, brigaram comigo, eu não olho mais pra você, eu não quero mais saber de você. Nossa, ele ganhou uma bola nova, eu não tenho. Inveja, porfia, facções, glutonaria, toda essa coisa errada aí, meu irmão. Mas quando se cresce, fica para trás. São coisas de meninos, não vai se importar mais comigo, com isso. Chupeta, ai, mas agora a minha chupeta, não acho, não vou conseguir dormir. Passou o tempo. Agora coisas maiores estão vindo para nós, né? Então, quando eu era menino, eu falava como menino. Sentia-me como menino. Sabe, irmão? Você se sente como menino, meu. Eu não vou conseguir tantas coisas. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Não vou conseguir fazer aquilo, né? Mas agora não, ó. Você não vai mais se sentir homem. Eu sinto um homem. Eu me sinto preparado para fazer isso. Eu vou ver. Não vai dar certo. Eu vou conseguir sim, sabe? Aquela confiança que vem dentro de você, né? Sentia-me como um menino, discorria como menino, falava sobre as coisas de menino. Vamos lá, fazer aquilo lá. Tá. Só o assunto é somente coisas de menino. Mas quando a gente fica adulto já é diferente, né?
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, ó, olha o que ele fala. Logo que ele chegou a ser homem, ele acabou com as coisas de menino. Então tem coisas que vão ficar para trás na tua vida, irmão. Põe isso na tua cabeça. Puxa, que dozinha de você. Vai ter que deixar essas coisas para trás, sabe? Mas você vai ser autonomia, né? Cabeça de multidões. Deus tem mais para você do que você imagina, sabe? Sabe? E é interessante isso, porque eu me lembro que eu vou compartilhar uma história com vocês lá onde que eu morava, na cidade de Ipinang. Tinha um amigo meu que tinha uma chácara, sabe? Ele era um senhor, na verdade. Ele tinha uma chácara, mas a chácara dele era bem fraca, não tinha nada quase, assim, sabe? Ele tinha uma terra lá boa. E ele, com o tempo, ele tinha um filho, ele mandou esse filho dele para fazer o o negócio de agricultura, sabe? A faculdade de agricultura, eu esqueci como é que fala o nome agora, sabe? De trabalhar com a terra, de agricultura, isso, sabe? Colégio Agrícola, o nome. E daí ele foi lá, o Piazão foi lá e ficou lá, acho que foi 3, 4 anos, 5 anos, fez a faculdade e voltou para casa do pai. Me pegou aquela chácara do pai dele que era mimbada assim. Meu irmão, se eu te contar o que esse cara fez na chácara, aquela chácara ficou uma referência. Eu ia lá, olhava aquelas verduras desse tamanho, aquelas milharal, indo para um lado pato, para outro lado galinha, para outro lado não sei o que. Foi produtivo o negócio, porque ele foi muito mais longe que o pai dele. Ele não cometeu os erros que o pai dele, que ele aprendeu com o pai dele. Ele aperfeiçoou muita coisa, sabe? Por isso que eu comentei sobre Ellen White, eu comentei sobre Calvino, sobre tantos outros que tem aí, né? Irmão, não se sinta ofendido. Se você quiser continuar, glória a Deus pra tua vida, meu irmão. Tá entendendo? Eu estou buscando te ensinar um caminho coerente para que você seja nas escrituras e pautado aqui na palavra. Se você não estiver entendendo isso, meu irmão, né? Você consegue entender o que eu estou falando. Então, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia-me como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, Deus tem um crescimento sadio preparado para nós. O erro está em permanecermos nesse contexto de menino, apresentando, discorrendo como menino, fazendo coisas que crianças fazem, tá bom? E daí a gente viu ali que o tempo do desmame é muito aguardado, é muito excepcional, merece uma festa. A Bíblia mostrou isso para nós. Então vamos lá. O homem que se prepara para ensinar os outros, é esse homem que ele vai entrar numa condição diferente, né? Esdras 7:10, a gente vai ver lá. Também já falei sobre esse versículo, é um versículo muito norteador. Para mim, pelo menos, ele foi. Eu sei que para os irmãos vai ser norteador, e ele tem que ser entendido nessa profundidade. Esdras 7:10 fala assim, ó: porquanto Esdras veio com o coração preparado para aprender, praticar e ensinar a lei do Senhor. Olha, esses 3 níveis. Vamos ver? Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha o nível já do homem. Ele preparou o coração. Sabe quando você chega no negócio, não, eu tô aqui, não é mais para brincadeira, não. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui eu guardo, eu preparo, eu guardo meu coração. Meu irmão, eu anseio. Paulo fala assim que sinto dores de parto até que você se forme, até que o Jorge se forme, sabe? Olha, meu irmão, é ansioso esse momento, né? Eu peço que você abra o teu coração e receba isso que eu tô falando, e esse tem para você preparado, essa estatura. E daí ele vai falar assim, então peguemos isso daí, né, o S7:10, vamos pegar 2 Timóteo 2:15. Olha que tremendo também. Esse versículo, para mim, olha, eu passei ele para alguns amigos meus que, se não aproveitaram com esse nível de percepção, sabe? Irmão,
Não sei se você está me entendendo. Esse nível de caminhar aqui na palavra não é mais o mesmo nível lá atrás. Por isso que nem eu falei para vocês num vídeo passado e novamente digo para vocês, quando eu me converti, comecei a entrar nessa dimensão, o Senhor falou assim para mim no meu coração, falou, como falou para Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está agora é santo. O meu proceder, o meu caminhar aqui, meu irmão, tá ligado aquela mulher que lavou os pés do Senhor Jesus com óleo lá, quebrou o vaso de alabastro, né? Sabe o que aquela mulher viu nos pés daquele senhor? Quão formosos são os pés dos que levam a boa notícia, a boa nova. Meu irmão, você sabe como que o céu te vê, meu irmão? Quão formosos são os pés dos que levam o evangelho, dos que pregam a salvação. A boa notícia, não a velha notícia, mas a boa notícia. Sabe? O olhar é diferente, você tem que ter esse olhar diferente. Irmão, não há preço que pague isso nesse mundo. Então, lá em 2 Timóteo 2,15, é isso que eu falei? Aí só fala, não sei isso agora. 2 Timóteo, eu tô em 1 Timóteo, me assustei aqui, irmão, me perdoe. Porque eu já falei lá com outro versículo com vocês que eu não peguei antes de começar a aula. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Procura. Quem que procura? As pessoas vão procurar para você? Agora é você, meu irmão. Vou procurar aqui como que eu posso fazer. Quando eu era pequeno, eu era envolvido assim, sabe? Eu gostava desses negócios de Kung Fu. Karatê, Kung Fu. E eu tinha até um apelido lá naquela época. Lá, todo mundo me conhece até na minha cidade lá como mestre. Só Jesus na causa, não, né? Só tem um, né? O Nosso Senhor. Mas era conhecido lá porque eu fazia lá uns gestos lá, né? Eu pegava aquele negócio que era num tchaco, sabe? Aquele negócio. E eu aprendi a manejar aquele negócio de uma forma excepcional, sabe? Chegava a subiar mesmo com o vento do negócio. E eu manejei, é o nome que eu fui falar para aquilo, eu vou aprender a manejar esse troço aqui, esse instrumento aqui, essa ferramenta, esse nunchaku lá, que é arma de guerra e tal, né, do Kung Fu, dessas lutas aí, das artes marciais aí, né. Eu não tô falando pros irmãos que façam isso, sabe? Não entendo mal. Se quer fazer também, né? Cada um sabe o que faz. Mas é uma arma que machucou as pessoas, mas eu treinava não para isso, eu aprendi para manejar, sabe? Deus usou isso e usa isso na minha vida agora, porque eu precisava manejar aquele negócio. Se você não manejar direito, quem se machuca é você, na cabeça e tal, aquele negócio. E eu acabei ganhando um negócio daquele de ferro, sabe? Ferro mesmo, um negócio assim pesado. E uma corrente grossa, e eu fui treinando aquele negócio devagarzinho e fui aprendendo. Chegou uma hora, meu irmão, que eu aquele negócio rodava na minha mão, rodava pro pescoço e por trás, por frente e na cintura, que até eu não sabia como é que fazia aquele negócio lá. Eu aprendi a manejar bem o mistério lá, né? Mas a verdade é que Deus estava querendo me ensinar a manejar bem a espada da verdade, a palavra de Deus. Procura apresentar-te bem. Procura apresentar-te a Deus, apresentar-te ao homem. É o homem que tem que ver você manejar bem? Não. É Deus, mistério. É Deus que quer ver, quer fazer uma grande festa quando você desmamar, tudo. Procura apresentar-te a Deus como o quê? Obreiro. Não, procura apresentar-te a Deus aprovado. Reprovado? Passado na prova ou reprovou na prova, não passou de ano? Aprovado, irmão. A prova vai vir. Para ser aprovado não tem como não vir prova. Vai ter que vir a prova lá para você ver a prova lá. E agora, puxa vida, eu estudei, estou preparado para a prova. Vou tirar 10. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Obreiro que não tem do que se envergonhar. Obreiro.
O obreiro vem de obra. Ergon, no grego, no hebraico, acho que é no grego, ergon. Obras mortas é ergon necros. Mas nós, obreiro de obras vivas, obras de fé. Que obreiro que você é obreiro, você já tá. Não tem como você ser obreiro se você não pegar na obra, meu irmão. Obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Vamos dar uma continuadinha aqui para mim. Não quero deixar muito longo, esse vídeo já tá com 30 minutos. E né? Eu só vou dar mais uma pegada aqui, para depois eu faço um outro vídeo para continuar esse aqui. Então a gente viu isso daqui, né? O livro da lei. Vou fazer rapidinho isso aqui para a gente perceber a importância de achar o livro da lei. Então, 2 Reis 22:5. Veja a importância da gente achar o livro da 2 Reis 22:5. 2 Reis. Tomara que eu tenha pego certo. Deus abençoe. 22:5. Olha aqui, ó. 2 Reis, entra o rei Josias para reinar. Né? E olha que ele fala aqui, ó. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? Então Josias começou a reinar ali e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Daí no 6 fala assim, ó, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa do Senhor. Repararem a casa do Senhor, porque ela estava cheia de brecha, de buraco, a casa do Senhor. Eu individualmente e a coletividade, o corpo de Cristo, cheio de brecha. Deus levanta pessoas para reparar. E aqui no contexto ele fala aqui sobre o que o sumo sacerdote, para que o dinheiro que se trouxesse à casa do Senhor, o dinheiro que se trouxesse à casa do Senhor, meu irmão, o dinheiro, meu irmão, não estou falando de dinheiro físico, pá, meu irmão, vai viajar, que dinheiro físico? Dinheiro é poder de compra. Isso que eu estou trazendo para você, que é riqueza, é o dinheiro, é a riqueza. Para que os que vão para reparar a casa do Senhor, para você que vai auxiliar no reparo da casa do Senhor aí, que é você, que é ao teu redor, é a coletividade aí, meu irmão. Aí o que acontece no versículo 8? Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias leu o livro da lei, e Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Acharam o livro da lei, irmão. Acharam o livro da lei. Estava escondido o livro da lei na casa do Senhor. Ninguém mais achava. Acharam um livro aqui da lei. Acharam o livro da lei, leram e foram se preparados para toda boa. Vamos ver o que aconteceu aqui, que eles acharam o livro da lei. No 10, também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. O rei Jorge vai rasgar os vestidos, minha roupa, que eu estou fazendo tudo errado. Nossa, como é que eu vou reinar desse jeito? Davi entrou no reinado, a primeira coisa que ele trouxe é a presença de Deus pro seu reinado, a arca da aliança. Não dá para reinar sem Deus, meu irmão. Você tem que chegar nessa maturidade que você sem Deus não é nada. Eu não sou nada sem Deus. É a Deus a toda a honra e glória. Ele que está nos ajudando. Mas o rei ficou sabendo do livro da lei e rasgou suas vestes pela vergonha que estava acontecendo. E rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Alcão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra desse livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito.
Olha só, meu irmão, acharam o livro da lei e houve uma reparação. Vamos ler mais um versículo. 2 Reis 23:2, que já na frente aqui. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde os mais pequenos até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Leu todas as palavras do livro da aliança, do concerto que se achou na casa do Senhor. Meu irmão, e ali começou o mistério. Vamos ver Esdras 3:1. Eu vou terminar esse vídeo para não ficar muito grande. Esdras 3:1. Esdras a gente sabe que já fala aí da restauração do templo, né? Esdras 3:1. Esdras 3:1 eu peguei? Esdras capítulo 3, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Irmão, também a primeira coisa que eles começaram a fazer na reparação da casa do Senhor como individual e como coletivo, eclesia, igreja, foi ler o livro da lei e descobrir que tinha o altar. O altar fala de Cristo. Vamos ver aqui Neemias 8:1. Então, aqui, essas também acham o livro da lei, Neemias 8:1, olha aqui, ó, 7:8:1. Chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, sobre o povo se juntou como um só homem, na praça, como um só homem de novo, irmão. Você viu que eu li ali em Esdras como um só homem, Esdras 3:1, por que como um só homem? Meu irmão, o reino dividido não subsiste. Se você tiver com um pé no mundo e um pé na obra do Senhor, esqueça. Ou você entra, ou se joga água nessa carona tua aí, fria aí, no geladona, se esperto, opa, eu quero mais esse mundo, e entra, eu quero Deus, quero a vida com Deus, eu quero as coisas de Deus, entra com os 2 pés e nem olha para trás para não virar estátua de sal, e vai para frente, meu irmão. É como um só homem, é com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, sabe, meu irmão? Conseguiu entender o que eu estou dizendo, né? Na praça, diante da porta das águas. Olha, aqui tem a reparação das portas, né? Aqui, ó, Neemias 3, vai sendo restaurada a porta das ovelhas, as portas das águas, todas as portas sendo restaurado do que as portas. Meu irmão, coisa que se nem imagina, tem para nós conhecer ainda. Daí ele fala assim, na porta das águas, e disseram a Esdras, e eu escrevo aqui, trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Aí vem Esdras lá com o livro, né? Esdras, aquele que tinha preparado o seu coração para aprender a lei do Senhor, para praticar a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Chega Esdras aqui, né? E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem. No 1º dia do 7º mês, e leu nele diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde o amanhecer até o meio-dia. Irmão, tá amanhecendo, tá indo embora a escuridão e tá vindo a claridade na tua vida. É um grande momento também na tua vida, meu irmão. E espere que o sol vai chegar lá no lugar mais alto, a pino, a luz dele, o calor dele vai estar, ó, no topo na tua vida. E isso, lendo a lei do Senhor, até o meio-dia, a lei de Moisés, que o Senhor tinha na Israel, e essa sacerdote a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos que ouvirem no 1º dia do 7º mês. Ele leu nele diante da praça,
que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Teus ouvidos estão atentos ao livro da lei para ouvir, praticar e ensinar a lei de Deus. Lembrando que ouvir não é ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. Ouvir, irmão, só tem uma conexão. É ouvir e praticar, senão você nem ouviu. E aí no 4 tem um versículo que sempre me edificou muito, fala assim, e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para que aquele fim, e estava em pé, junto a ele, a sua mão direita, daí ele vai falar a pessoa que estava ali, né? E no 5, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, abriu o livro, acima de todo o povo, e abrindo ela, todo o povo se pôs em pé. Daí, aí aqui começa, pessoal, foi aberto o livro, vamos colocar em pé, em honra à palavra santa, todo mundo, pô, acontece hoje em dia nas igrejas. Começou aqui, meu irmão, né? Esdras estava sobre um púlpito de madeira. Por que púlpito de madeira? Por que destaca que era de madeira? Por que não era um púlpito de pedra? Porque madeira, sabe o que é, meu irmão? Madeira apodrece. Ninguém é mais que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Temporariamente você está um pouco acima para que você seja utilizado pelo Senhor, mas só há um que é sobre todos nós. E glória a Deus por isso. Tá, meu irmão? Hoje pode ser eu que estou ensinando. E estou no púlpito de madeira, porque eu não sou mais que você, meu irmão. E você também vai ter que subir. Quando você subir no púlpito de madeira, meu irmão, não vá pensar que você é mais que ninguém. Pelo contrário, a gente começa a entender, puxa, eu sou menor do que todos os homens. Quanto mais perto da luz nós chegamos, mais nós vemos nossos defeitos. Isaías já profetizava, tanto em Isaías 6, chega assim, ele tem uma visão do templo do Senhor. Eu vi o templo do Senhor. Quer ver aqui, ó? Isaías 6. Ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só sem perder aqui. Eu vou finalizar já o vídeo. Nossa, tô em Cantares. Isaías 6. Jorge. Minha Bíblia. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Daí ele vai falar, né, dos serafins, daí ele vai falar assim, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele teve uma visão do Senhor, o que ele viu? Que ele é um homem impuro e habita no meio de um povo de impuros lábios impuros. Impuro porque no ano que morreu o rei Uzias morreu de lepra. Lepra significa de impureza, de pecado. No ano que morreu o rei Uzias já morreu, né, você? Para você chegar mais perto do Senhor e ter essa visão do Senhor e olhar assim, eu sou desse jeito. Irmão, terminar essa aula, espero que tenha sido edificado. Na próxima aula nós vamos continuar a importância de nós encontrarmos o livro da lei. A gente cresceu, até perceber que nós saímos da estatura de meninos e fomos crescendo, né, comparando as coisas espirituais com as espirituais, sem precisar agora de outros homens, e vai chegar essa estatura na tua vida e nós vamos encontrar o livro da lei. E por o livro da lei, pelo livro do Senhor, nós vamos conseguir nos organizar, sem necessitar mais agora de livro de homens. E me perdoe os que se ofenderam aí em relação a falar de Ellen G. White, de Calvino e de tantos outros aí, que você vai ver que o livro deles acaba sendo às vezes mais importante que isso, tá bom? Não pode acontecer conosco isso, meu irmão. Deus nos deixou as sagradas escrituras, a inerrante palavra do Senhor, grafo, logos e rema. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz, Senhor Jesus. Peço que se edificou com o vídeo, dá um like, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos, compartilha o vídeo,
Deus te abençoe, meu irmão.